fizemos 2 estudos. O primeiro foi sobre aliança, né? Tivemos o entendimento do que é aliança. Aliança matrimonial, aliança conjugal, aliança de marido e mulher e aliança com Deus. Várias alianças tivemos, né? A Bíblia nos relata várias alianças entre homens, aliança de Deus com o povo. Fala da aliança também conjugal, aliança matrimonial e aliança com Deus. Então nós aprendemos que nós temos que estar em aliança, né? Casamento é uma aliança. Casamento, ele não é um contrato, porque o contrato ele tem limite e a aliança não. A aliança é até que a morte nos separe. E muitas vezes as pessoas não dão crédito a esses ensinamentos, essas coisas, e são votos que nós fazemos no dia do casamento. Tenho certeza que todos que estão aqui, independente de onde casaram, fizeram votos de amar, respeitar, dar, honrar, em algumas condições, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, e por um período, né? Qual é o período? Até que a morte separe. Tempo atrás eu estava ouvindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Quem conhece o pastor? Todos, né? O casal chegou para ele e o irmão falou assim: ó, pastor, pedi oração e melhor vim informar o senhor aqui que meu quero mais, então espero que o senhor entenda. Vai se separar porque eu não aguento mais. Ah, é? Tá bom. Então ajoelha aqui que eu vou orar por você. Ajoelhou. Senhor, mata ele agora. Fulmina ele agora. Que é isso, pastor? O senhor está doido? Não. Qual que foi o compromisso que você fez? Até que a morte separe. Então, mata ele agora. Então, irmãos, é coisa séria. É responsabilidade. Aí, na outra terça-feira, nós falamos sobre o que é ser uma só carne. Vivemos um para o outro. Estarmos unidos em tudo. Compartilhando tudo. Dívida, riqueza, alegria, tudo, né, Gamenon? Tristeza. Temos que estar juntos, sendo uma só carne. Compartilhamos os corpos. É bênção de Deus. Então nós temos que estar nesse pensamento. E hoje nós vamos falar sobre os papéis. Qual o papel do marido e da esposa? O que compete a cada um, espiritualmente falando? A mulher pode trabalhar? Acho que pode. E o homem pode trabalhar? Porque tem uns lugares aí, irmãos, que o negócio no mundo tá terrível, hein? A mulher tá dirigindo o caminhão e o homem tá de avental dentro de casa. Tem uns lugares aí que o negócio dá uma inversão de valores aí terrível. Então, irmãos, a mulher pode trabalhar, não só pode, como deve. E o homem deve trabalhar. O provedor do lar, o principal provedor do lar,
tem que ser o homem. Tem que ser o homem. E antigamente a gente vê as pessoas mais experientes como eu. Estou feliz de ver a senhora aqui, viu, irmã Marieta? Tarô, né? Glória a Deus. Antigamente perguntava para o rapaz, o que você faz? Eu sou mecânico, sou pedreiro, sou torneiro, eu sou encanador, eu sou engenheiro, eu sou médico. E a mulher? Eu sou do lar. Do lar. O futuro do lar. Do mar é o peixe. Então a mulher, ela, não num passado muito distante, mas a mulher, ela tinha aquela responsabilidade do quê? De ser mãe, de educar os filhos. Marinheira. Por exemplo, a irmã Luzinete, quando eu me casei com a irmã Luzinete, faz 31 anos. A irmã Luzinete trabalhava. A bancária, caixa de banco. Aí que eu me arrumei mais. Então eu falei para ela assim, nós morávamos em Ferraz de Vasconcelos. Ela trabalhava em Arujá. Aí logo depois que nós casamos, a Jaciara nasceu. Aí tinha que pagar alguém para tomar conta da menina. Ela pegava uma condução de Ferraz até Poá, de Poá até Arujá, depois de Arujá até Poá, de Poá até Ferraz. Você coloca no papel, 500. Gasta. Ainda está sujeito. Chefe, tão lotada, uma série de sabores, às vezes são educadas nas filas dos caixas. Aí nós sentamos assim, vamos entrar num acordo. Eu vou trabalhar, já fazia, da casa e da cara. Porque não compensa, menos se ganhasse um salário muito maior. Então a gente tem que colocar balança, ver benefícios, prós e os contras. E nós resolvemos que ela ia ficar em casa. O que faz, dona Lunete? Eu sou lar. Né? Melhor escolha que eu fiz, mas é opção. Pensa pelo desgaste que. Então, a mulher pode trabalhar, pode dirigir caminhão, pode dirigir trator, pode ser mecânica, avião. Quando eu fiz curso no Senai, que eu tinha 14 anos, eu fiz no Senai, fui aula com uma professora que ela era engenheira mecânica. E na época, em 1970 e alguma coisinha aí, 79, 80, 79, era um negócio, engenheira mecânica, era uma. Mas a mulher, ela conquistou espaço. Hoje, em qualquer área aí, profissões, a mulher está inserida. Tem que estar inserida. Porém, a mulher tem que saber que ela tem algumas responsabilidades e algumas habilidades que foram colocadas por Deus nela. E ela não pode deixar que isso caia no esquecimento, porque senão causa algum tipo de transtorno ou algum tipo de interferência no relacionamento conjugal. Hoje nós temos muitos problemas que às vezes as pessoas não entendem, mas quando a mulher vai trabalhar e ela tem um salário maior do é problema. Problema. Pode acontecer isso.
problema. Só que assim, jamais principalmente a cristã, ela pode chegar e jogar isso na cara do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia e a tola, então, ela está ganhando mais, glória a Deus. Mas isso não pode ser motivo para uma rixa dentro dos lares. E quando Deus ele fez o homem e fez a mulher, fez com habilidades diferentes. E essas habilidades têm que estar. Ou não? Ela é mais sentimental. O homem já é mais áspero, mais duro. Tem a função de guerrear, de lutar. Mas essas habilidades que cada um tem que. Agora a gente já ouviu o texto que ela precisa de alguma coisa, você, eu vou recorrer ao meu esposo, que está dentro de casa. O bicho é o primeiro a pular em cima da cadeira, a mulher fala assim, tô arrumada. Tem medo de barata, Gilmar? A verdade, hein? Tem medo de barata, Robson? Agora ninguém tem, viu? Depois nós vamos conversar com as mulheres aí, vamos saber se tem. Hã? É Lagoana, é. Jefferson. Rato, quem tem medo de rato aqui? Fala aí, Jefferson. Vê o rato, pula em cima da cadeira? Não, irmãos. A mulher tem que ver no marido dela porto seguro, um alicerce, onde ela sabe que ela vai ter paro, até por conta da característica da mulher. Só que muitas vezes, quando o marido vê a mulher vindo naquelas condições, no lugar dele ajudar, foi-se. Pode. Está se completando? Não. Está se desviando. Então, lá em Gênesis 1:26, diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, essa era a responsabilidade. Ter domínio sobre tudo, mas junto. Então, Deus criou Adão à sua imagem. Adão era completo, era inteiro, né? E Eva, como eu já disse anteriores, Eva, ela foi tirada de Adão. Não foi feita separadamente igual foi feito o homem. Por isso, o significado de ser uma só carne. Ou seja, Eva já existia em Adão, já estava em Adão. Eles já eram uma só carne. E mesmo tendo tirado e trazido ao homem, eles continuavam sendo uma só carne. E cada um tinha o quê? Qualidades que outro necessitava. De produção. Cada um tem uma função na linha de produção. Coloca um parafuso, coloca uma peça, um coloca isso, um coloca aquilo. Chega no final, o produto está pronto, feito.
E assim também tem que ser o quê? O nosso casamento. Um completando o outro. Então eles foram criados para se completarem. Agora o que a gente vê é as pessoas competindo. É danoso. Dentro do lar, do casamento, do matrimônio, não pode ter competição. Tem que ter completude, um completando o outro. Então, depois da queda, nós vemos que o casamento ele perdeu aquela completude, aquele relacionamento que eles tinham, até porque diz que eles estavam nus, não se envergonhavam, certo? Quando houve a queda, a primeira coisa que fizeram foi para a sua nudez, esconder Deus, né? Então, a queda causou um transtorno no relacionamento, que eles perderam o discernimento do plano de Deus para o casamento. Agora lá em Efésios 5, um texto longo, mas eu quero ler para os irmãos, para que os irmãos... Efésios 5, do 22 até o 33, diz assim, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa, singular, viu, irmãos? Vossa, não é vossas, vossa. Tem camarada aí que gosta tudo no plural. Vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao... Então, os papéis do marido e da esposa, irmãos, podem ser entendidos papéis de Cristo, que era quem? Noivo. E a igreja, que é a... Então, quais os papéis? Papéis de Jesus, esposo, e a igreja, esposa. O papel do marido, tem até uma observação que eu fiz aqui, ó, não se pode comparar com o papel redentor de Jesus. Não confundam as coisas.
É só uma conjectura, uma comparação do que Cristo era para a igreja e o que a igreja era para Cristo. Então, quando nós vemos as responsabilidades, nós vemos que Deus, Ele colocou dentro de cada um responsabilidades que são transformadas em habilidades. Corresponder a essas habilidades ou a essas responsabilidades mostra que você é uma pessoa correta, porque você está correspondendo às suas responsabilidades. Você está sendo o quê? Correto. Agora, tentar corresponder em áreas onde não temos habilidades é assumir a responsabilidade. Então, habilidades, cada um tem a sua. E interessante que lá no Gênesis 2:24, é aquele versículo de deixar para unir, ela está baseada num relacionamento o quê? Da aliança, do marido e da esposa. Então, deixa pai e mãe. Esse deixar pai e mãe não é você cortar o relacionamento com seu pai e com a sua mãe, não, pelo contrário. Você cada vez mais tem que ter um bom relacionamento, não só com o seu pai, com a sua mãe, mas com seus irmãos, com a sua parentela, com todos. O que você não pode fazer é deixar que pessoas de fora, olha só, pessoas de fora venham interferir no seu relacionamento. Isso jamais pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Por quê? A partir do momento que você deixa pai e mãe e está se unindo à sua esposa, vocês têm responsabilidades e habilidades para completar um ou outro. E tem que ser maturos, suficientes e responsáveis para responder às suas responsabilidades e habilidades dentro do lar. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque se você casou, qualquer probleminha que você tiver, você correr para a casa do seu pai, da sua mãe, seja ele o homem ou a mulher, venham interferir no seu relacionamento. Isso jamais pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Vai fazer? Por quê? A partir do momento que você deixa pai e mãe e está se unindo à sua esposa, vocês têm responsabilidades e habilidades para completar um ou outro. E tem que ser maturos, suficientes e responsáveis. O conselho vai ser esse. Responder às suas responsabilidades e habilidades dentro do lar. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque se você casou, qualquer probleminha que você tiver, você correr para a casa do seu pai, da sua mãe, seja ele o homem ou a mulher, venham interferir no seu relacionamento. Isso jamais pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Por quê? A partir do momento que você deixa pai e mãe e está se unindo à sua esposa, vocês têm responsabilidades e habilidades para completar um ou outro. E tem que ser maturos, suficientes e responsáveis para responder às suas responsabilidades e habilidades dentro do lar. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Eu casei, Juscelino, eu não era crente, eu casou. A irmã Luzé estava desviada. Qualquer probleminha que você tiver, você correr para a casa do seu pai, da sua mãe, seja ele o homem ou a mulher, venham interferir no seu relacionamento. Até acabar o casamento. Isso jamais
pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Por quê? A partir do momento que você deixa pai e mãe e está assumindo a esposa, vocês têm responsabilidades e habilidades para completar um ou outro. E tem que ser maturos, suficientes e muitas das vezes o conselho vai ser esse: responder às suas responsabilidades e habilidades dentro do lar. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Eu casei, Juscelino, eu não era crente, eu casou. O irmão Zé estava desviado. Qualquer probleminha que você tiver, você correr para a casa do seu pai, da sua mãe, seja ele o homem ou a mulher, venham interferir no seu relacionamento. Até acabar o casamento. Isso jamais pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Porque a partir do momento que você deixa pai e mãe e está assumindo a esposa, vocês têm responsabilidades e habilidades para completar um ou outro. E tem que ser maturos, suficientes e muitas das vezes o conselho vai ser esse: responder às suas responsabilidades e habilidades dentro do lar. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Eu casei, Juscelino, eu não era crente, eu casou. O irmão Zé estava desviado. Qualquer probleminha que você tiver, você correr para a casa do seu pai, da sua mãe, seja ele o homem ou a mulher, sai daqui, venham interferir no seu relacionamento e vai orar. Acabar o casamento. Isso jamais pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Porque a partir do momento que você deixa pai e mãe e está assumindo a esposa, mas qualquer mãe tem responsabilidades e habilidades para completar um ou outro. E tem que ser maturos, suficientes e muitas das vezes o conselho vai ser esse: responder às suas responsabilidades e habilidades dentro do lar. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Eu casei, Juscelino, eu não era crente, eu casou. O irmão Zé estava desviado. Qualquer probleminha que você tiver, você correr para a casa do seu pai, da sua mãe, seja ele o homem ou a mulher, sai daqui, venham interferir no seu relacionamento e vai orar. Acabar o casamento. Isso jamais pode acontecer. Pessoas de fora não podem interferir no seu relacionamento. Porque a partir do momento que você deixa pai e mãe e está assumindo a esposa, mas qualquer mãe tem responsabilidade. É com aquele que pode nos ensinar, nos direcionar e fazer maravilhas nas nossas vidas. E não dar ouvido às coisas vãs que as pessoas... Porque a pessoa que vai te dar um conselho é que ela vê o seu mal. Ela quer ver você no fundo do poço. Fala que é amigo, mas não é amigo não, viu? Quem dá esse tipo de conselho não tem nada de amigo. Então, manter um relacionamento um com o outro e com Deus é essencial, primordial. Como nós dissemos que nós estamos tendo uma base de Jesus, o noivo, o marido e a igreja, a esposa, Jesus, ele fez o quê? Ele fez uma aliança com a igreja. Jesus, ele amou, Jesus cuidou, Jesus nutriu e Jesus deu a vida pela noiva, pela esposa, pela igreja. Sim ou não? Abriu mão de tudo que significava ser Deus. E está lá em Filipenses 2, 6 e 7 que diz assim, ó: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Cuidar, nutrir e dar a vida por mim e por você. Então, o compromisso do esposo
e a esposa tem que ser igual ao compromisso de Jesus com a igreja. Não pode ser diferente em hipótese alguma. E agora, o que é a igreja para Jesus? Que é a noiva, que é a esposa. Vamos lá em Lucas 14:36, diz assim, ó: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a igreja, que é a noiva, que é a esposa, tem que renunciar tudo para ser discípulo do noivo, do esposo, que é Jesus. Aleluia. E aí nós vemos o relacionamento de marido e esposa, o relacionamento matrimonial. Então esse relacionamento ele deve ter o quê? Prioridade sobre todos os outros relacionamentos terrenos. Casamento, o nosso relacionamento conjugal tem que ter prioridade em cima de qualquer relacionamento, seja relacionamento ministerial, seja relacionamento profissional, seja relacionamento de amizade. O relacionamento conjugal tem que estar em primeiro plano. E tem gente que abre mão do casamento por emprego. Temos que trabalhar? Tenho. Tem que me sustentar? Tenho. Que vantagem eu vou ter, pastor José de Abreu? Que o meu trabalho vai trazer problemas para o meu relacionamento conjugal, a ponto de eu perder o meu relacionamento conjugal por conta de trabalho. De que vale isso? O que a Bíblia diz? O que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Então, o relacionamento conjugal, ele tem que ser a prioridade, depois de Deus, né? Então, nós não podemos sacrificar um relacionamento principal por um secundário. Tem pessoas que sacrificam o seu relacionamento por conta de ministério. Quero campo missionário. Eu posso ter o chamado missionário. Será que a minha esposa tem? Não, Luciano. Ah, do Deus. Nós vamos lá para África. Lá para ela 10h40? 10h40. Ela não tinha. Hã? Aí eu tenho filho. Quem tem filho adolescente aqui? O jovem. Tem chamado. Sua esposa tem o chamado. E o seu filho, que vai junto também, tem que ter o mesmo chamado. Esse é o Paquito. Tony, eu saí do Paraguai. Tinha certeza do meu chamado. E a Deise também tinha. Sofreu horror. Tinha luxo, mas tinha tudo que uma criança normal tem aqui. Chegou lá, ele falou assim que nos primeiros dias, a sala de aula do filho dele era embaixo de um pé. O pessoal no Paraguai, não sei se você conhece o campo no Paraguai, lá o pessoal é muito. Lá não tem. Não tem televisão. Aí eu tenho chamado, minha esposa tem e o meu filho. E aí? Foi lá, manteve. Ele está lá na região de Araçatuba, pregando lá. Então, temos que saber, irmãos, que nenhum relacionamento ele pode ser prioritário em cima do nosso relacionamento conjugal. E tem pessoas, por conta de status, por conta de cargo, ela sacrifica relacionamento conjugal por
as coisas, depois chega lá na frente, quebra a cara. Quebra, irmãos. Se quer que tenha, vamos dobrar o joelho, vamos orar e vamos para Deus dar esse dom, esse chamado para mim também, porque senão vai sofrer os dois no campo, ou em outro lugar que esteja. A gente vê muitos dirigentes de igreja aqui. Ah, não, o pastor me chamou, não quero saber, eu vou. Está sacrificando seu relacionamento conjugal. Eu já falei para a irmã Nete, já falei com pastores, eu falei assim, quando eu notar, eu ver que eu dirigir igreja, está me trazendo problema dentro do meu lar, posso dirigir igreja. Pastor Davi, vou me despedir da igreja tal dia, coloca outro no meu lugar. Eu não posso deixar que o ministério, dirigir igreja, cause problema e transtorno dentro do meu lar. Nesse ponto eu louvo a Deus pela vida, porque ela está comigo em tudo. Dobra os nossos joelhos, ora, pede direção a Deus e isso é muito importante. Marido e esposa estarem unidos. Então, eu não posso deixar que um relacionamento terreno ou secundário interfira no meu relacionamento. Então, nós temos os nossos papéis e não podemos ser irresponsáveis nos nossos papéis somente por status ou para agradar os outros. Aí nós vemos aqui os papéis de Jesus à igreja, irmão. O que foi Jesus para a igreja? Jesus para a igreja. Lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B, lá confirma o amor e a lealdade de Jesus para com a igreja. Ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amor e lealdade. Em Lucas 12:32, diz lá que ele providencia tudo que o reino de Deus oferece. Lucas 12:32 diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Providencia tudo que o reino de Deus oferece. Lá em Lucas 23:34, diz que Jesus ele faz o quê? Ele perdoa. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo vestes dele, lançaram sortes. Deus, ele é perdoador. Jesus é perdoador. Então, ele perdoou a igreja, a noiva, a esposa, como marido, como noivo. Lá em Marcos, capítulo 1, do 29 ao 34, diz assim, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava acamada, com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus cura a noiva, a esposa. Ele é a cura. Aleluia. Jesus, ele serviu. Lá em João, em Marcos 10:45, diz assim, ó. Pois
o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus serve a noiva, serve a esposa, serve a igreja. Jesus, ele lidera a igreja. Em Lucas, capítulo 9, verso 23, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso é liderança, é estar na frente, é estar mostrando o caminho para a noiva, para a esposa. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele intercede pela noiva, pela esposa, pela igreja. Hebreus 7:25 diz assim, ó: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Jesus, ele conforta também a noiva, a igreja, a esposa. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Jesus conforta a sua igreja. Jesus também exorta a igreja e encoraja ela. Lá em Romanos 15 e versículo 5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Jesus também para a igreja, para a noiva, para a esposa, ele faz o quê? Ele dá força. Em Efésios 3:16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Cristo dá fortalecimento à igreja. Cristo também dá à igreja, à noiva, à esposa, o quê? Um exemplo de coração de Deus. João 14:9 diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, ele dá um exemplo do coração de Deus. E ele também faz o quê? Ele ensina a igreja, a noiva, a esposa. Mateus 7:28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E Jesus também, ele respeita a autoridade da noiva, da igreja. Lucas, no capítulo 20, do 22 ao 25, diz assim: é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a esfinge e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus respeita a autoridade. Jesus opõe-se ao pecado. Lucas 19:45 diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Odeia o pecado e ama o pecador. E agora, qual que é o compromisso da igreja
com Jesus. Aqui é Jesus para com a igreja. Agora vamos ver, a igreja para Jesus. A igreja para Jesus é amá-lo. Mateus 22:37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja tem que honrar a Jesus, que é o noivo, que é o esposo, que é o Todo-Poderoso. A igreja tem que o quê? Estimar, respeitar, reverenciar a Jesus. A igreja tem que o quê? Cuidar daquilo que Ele providencia. Aleluia. A igreja tem que o quê? Curar em seu nome. Marcos 16:18 diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso nós fazemos o quê? Em nome de Jesus, em nome do noivo, em nome do esposo. Aleluia. A igreja também tem que perdoar da mesma maneira que tem sido perdoada por Jesus. A igreja tem que exortar pelo exemplo de Jesus, não ser conivente com as coisas erradas para ser parecida com o mundo. Não podemos deixar que isso nos aflinja. Nós temos que confortar como temos sido confortados por Jesus. Aleluia. Então, irmãos, esses são os papéis do quê? Jesus, o esposo, o noivo e a igreja, a noiva, a esposa. Agora, nós temos que ter esses exemplos de Jesus e levar esses exemplos para as nossas vidas conjugais, para o nosso casamento, para a nossa vida comum do lar, porque aí nós crescemos. Então, nós vemos qual que é o papel do marido e da esposa dentro do lar. O marido, ele tem que ser o quê? E aqui atrás, né? A proteção tranquila. Ela tem que ver no seu marido porto, uma pessoa forte. Uma pessoa que ela vai chegar com algum tipo de problema, e o marido sempre vai ter uma boa palavra para orientar, ou para exortar, para ensinar o caminho. Essa tem que ser a função do marido. E lá em Efésios 5:25 diz assim, ó: maridos, todos, amai vossa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, independente do problema que ela venha trazer, você tem que amar, tem que cuidar. Em 1 Pedro 3:7 diz assim, ó: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Olha só, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, quem não está amando, quem está tratando mal a esposa,
que a palavra está dizendo? As suas orações estão sendo o quê? Interrompidas. E quando então a oração está interrompida, é sinal, pastor Gilmar, que não tem comunhão com Deus. E se não tem comunhão com Deus, pastor José de Abreu, é porque não vai ter salvação. É sério, irmão. Casamento, sério. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então nós temos como maridos sensíveis às necessidades da esposa. Em todas as áreas. Lembra que nós falamos lá da tricotomia? Corpo, alma e espírito. Então nós temos que ser sensíveis à necessidade. Agora a alma, que é a parte mais difícil de se afinar. Porque são vontades diferentes, são sentimentos diferentes, naturezas diferentes. Então nós devemos, como marido protetor, ministrá-la através da palavra de Deus. Responder com empatia e não com simpatia. Tem uma diferença muito grande da simpatia da empatia. E a simpatia é só você se solidarizar com o problema do outro. Agora, a empatia é diferente. Você se coloca no lugar daquela pessoa e tem o mesmo sentimento. Então, nós temos que ter empatia e não simpatia. Nós não podemos deixar de proteger as nossas esposas para que ela não se sinta o quê? Abandonada. Porque a pior coisa que tem é quando você chega num lugar e fala assim, bom, eu vou ali porque ali eu vou procurar e vou encontrar ajuda. Aí quando você chega naquela pessoa assim, dá para você me ajudar? Ah, não dá não, sai daqui. Você se sente? Sente menosprezado, se sente maltratado, se sente abandonado. Então o marido tem que estar sempre pronto o quê? Ajudar a sua esposa. Agora a esposa, o papel dela, como auxiliadora que ela é, que foi criada como auxiliadora, como ajudadora, como adjuntora. E a palavra, eu já disse aqui no estudo anterior, que a palavra auxiliadora vem do latim, ou melhor, da palavra hebraica, que significa o quê? Circundar. Ou seja, estar ao redor, ajudando, auxiliando, cuidando. Então, como eu já disse aqui, não é um papel secundário, não. A submissão, a missão é do marido e a submissão é da esposa. Então é um papel vital dentro do relacionamento. Então a mulher tem que estar o quê? Circundando o seu marido, o quê? Com ajuda, com exortação, com conforto, com oração, aleluia. Então ela tem que colocar todas as qualidades e habilidades dela para ajudar o homem a ser aquele homem que ele foi chamado por Deus a ser. O papel da mulher é muito importante nessa ajuda. Irmãos, e dói o meu coração quando a gente vê marido e esposa casados, crentes, que às vezes nos procuram e vêm conversar. O meu marido é um traste. Meu marido é um lixo. Minha esposa não vale nada. Isso dói o meu coração, sinceramente, irmão. Isso não pode sair da boca de um cristão. Tem palavras que têm que ser excluídas, extintas do dicionário do cristão. Principalmente no trato com o marido, no trato com a esposa. Quando a gente dava o curso de casais lá na sede, meu Jesus,
Doía o meu coração de ouvir as mulheres falar: meu marido é um lixo, meu marido é um traste, meu marido é um cavalo, meu marido... Nós somos feitos para nos completar, para nos promover, para nos ajudarmos, para nos apoiarmos, e não para nos degladiarmos, para competirmos um com o outro. Então a mulher, ela tem a função que é de auxiliadora. Aí o marido, ele tem que ser o líder. Tem que ser o líder. A responsabilidade de Deus em cima do marido é a liderança. O marido tem que ser o líder do lar. Mas como um bom líder tem que saber liderar. Porque se o líder for ruim, ele não lidera bem. Então ele tem que ser o líder para exercitar o quê? Amor, autoridade que foi dada a ele como cabeça do lar, né? Já falei aqui, né? Tem que ser cabeça, não cabeçudo. É cabeça do lar. Isso trará o quê? Estabilidade à família. A família vai ficar o quê? Coesa. Então o marido, como líder, ele tem que ser um exemplo de firmeza a despeito das circunstâncias. O mundo pode estar acabando, mas o cara tem que se manter firme. Sabe por quê? Porque se ele desabar, as pessoas que estão ao seu lado desabam junto. Agora ele, como líder, ele tem que saber se colocar no lugar dele. Vamos orar, vamos interceder, clamar. Vamos por essa direção aqui que o Senhor vai dar vitória. Então, o líder tem que resistir ao inimigo. O líder tem que ser sensível também para receber o quê? Conselho de sabedoria da sua esposa. Digo isso porque quantas e quantas vezes a irmã Luzinete falou assim, ó, projeto assim. Orar. Passa uns dias. Aquele projeto assim. Vamos orar. A questão é. Então, o líder não quer dizer que você tem que ter a palavra final ou que tudo tem que ser da maneira que você quer, não. O líder, ele tem que ser sensível para receber conselho da sua esposa, porque ela é ajudadora. Ela é auxiliadora. Aí a esposa, por sua vez, tem que ser apoiadora. Maridos precisam ser respeitados e honrados. Ele pode ser a pior pessoa, mas é a pessoa que você escolheu para fazer aliança. Você não vai conseguir mudar o seu marido, mas o Espírito Santo de Deus, esse pode. E você pode clamar para que o Espírito Santo de Deus faça uma grande obra na vida do seu marido, mas você tem que respeitar e honrar. Respeitar e honrar. Mesmo que o comportamento dele não seja correto. Mesmo que o comportamento dele seja errado. Honre a autoridade que foi dada por Deus. Não foi ele que colocou essa autoridade, não. Foi Deus que colocou essa autoridade nele. Se você honrar, Deus vai mudar o caráter. Deus vai mudar a maneira dele agir. Deus vai tirar as coisas que não condizem com a vida comum do lar. E o homem, irmãos, ele tem dentro dele desejo de conquistar, de progredir em todas as áreas. E não é errado isso não, viu, meu irmão? Só que você não pode esquecer das prioridades da sua vida. E quando ele tem projetos que a esposa está ao lado, apoiando, intercedendo,
O marido se sente mais seguro e disposto a enfrentar os desafios. Para o camarada já, eu estou com é louco? Larga a mão disso, seu imundo. Ai, trabalhar que você ganha mais. Cada hora você tem misericórdia de mim. Ah, é? Tem esse projeto? Vamos dobrar os joelhos nós dois juntos, vamos orar a Deus para pedir a direção de Deus, mas eu estou com você te apoiando no que for necessário. Aí vai assim, opa, meu lado. Você vai sentir mais fortalecido, aleluia. A crítica, irmãos, ela impede a pessoa agir com ousadia, a pessoa ir para cima das conquistas. A crítica, ela denigre. A não ser quando seja uma crítica construtiva. Respeite a autoridade que Deus deu a ele. Trabalha junto nas tomadas de decisões. Não deixe sozinho. Tem que ter o apoio. A mulher foi criada para apoiar, para auxiliar, para ajudar. Ela não foi criada para denegrir, para falar mal. Não, ela foi criada para ajudar. Ou então fala, eu não te disse, olha lá, tá vendo, seu burro? Foi fazer isso, foi fazer aquilo, seu imbecil, eu sabia que isso não ia dar certo. Aí o marido olha e fala assim, Senhor, guarda a tua serva. Irmãos, papel do marido como provedor. 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó. Ora, se alguém não tem... Olha que interessante esse versículo aqui, irmãos. Marido provedor. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente ou incrédulo. E esse ter cuidado, irmão, em todas as áreas, principalmente como provedor do lar. Então o marido ele tem que providenciar não somente as necessidades materiais da família, mas também tudo que significa o viver do reino. Conselho, oração, exortação, correção, tudo baseado na palavra de Deus. Então o marido ele tem que ser o principal ou a principal fonte de ensino da palavra de Deus dentro de casa. Ele é o cabeça do lar. Ele é o sacerdote do lar. Então, ele tem que ser o quê? O instrumento de Deus para levar cada membro da família à salvação. Olha a responsabilidade do marido como provedor. Ele tem que ser aquela pessoa que ensina, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que corrige, exorta, mas com amor. A esposa, administradora. Outro dia eu falei aqui de Provérbios 31. Eu vou ler aqui uns versículos aqui. Esposa administradora. E eu falei outro dia aqui na escola dominical, não sei se eu já falei no púlpito. Falei que lá na minha casa, quem administra toda a minha riqueza, a minha fortuna, a irmã Luzinete. Todos
meus milhões, ela. Sabe por quê, irmãos? No começo era eu. No começo dos 31 anos de casado era eu. Todo mês estava no vermelho. Nete, não quer cuidar disso aqui, não? Quando ela passou, não é que nós não passamos mais uns vermelhos, passamos, mas administrado. Eu louvo a Deus por isso. Então são habilidades, Deus nos coloca em nós, e às vezes ela é mais visível em um do que o outro. Eu não sou Gastão, mas eu não penso duas vezes se uma pessoa me pedir. Promoção para moçona, para mocinha, né? Promoção, compra, promoção, compra. E depois tem que pagar. E a irmã Luzinete já não. A Luzinete, ela atravessa uma piscina por baixo d'água com um sorrisal na mão. Do outro lado, quando ela abrir a mão, o sorrisal está inteiro. Então ela tem essa habilidade. Eu louvo a Deus por isso. E lá, olha o que diz lá em Provérbios 31, do 13 ao 27. É um pouquinho longo, mas é interessante. Ó, a mulher administradora. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não. Uma mulher, hein? Tem amém, não? Esses exemplos que as mulheres têm que seguir como apoiadora, como administradora, habilidosa para fazer multiplicar o que o marido providencia. Olha as características dessa mulher. Então a mulher administradora, ela tem que ter a orientação do Espírito Santo de Deus para que o lar seja bem administrado. Ela precisa conhecer o plano de Deus para a casa dela, para a sua família, para o seu esposo e para os seus filhos. E a prosperidade do lar
e até a financeira, vem dessa sabedoria na administração. Então, a mulher sábia. Agora, não adianta a pessoa falar assim, eu quero igual aquela mulher de Provérbios 31. Casa lá toda para arrumar. Mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem, mas coisa que é responsabilidade sua. O marido pode lavar a louça? Pode ajudar, sim. Deve ajudar, né? Pode ou não? O Henrique não ajuda não, Franciele? Ele que lava? Então, irmãos, é assim. Temos habilidades e responsabilidades. O marido tem que ter um coração segundo o coração de Deus. Amoroso, compassivo, perdoador, pronto a servir, a curar as enfermidades dentro do lar, independente de qual seja a situação. A esposa, ela tem que ser o reflexo do amor de Deus. Em João 13:35 diz assim, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Olha só que exemplo, reflexo do amor de Deus. Está sempre pronto a perdoar e não manter registro de erros. Porque tem pessoas, irmãos, que perdoa. Ei, me perdoa, perdoou. Perdoado, meu amor. Aí passa uma semana, o camarada comete a mesma coisa. Pô, me perdoa. De novo? Não aguento mais. Outra vez? A mesma coisa? Ela perdoa lá atrás? Você relembra, perdoa os nossos pecados, ele faz o quê? Joga num mar de esquecimento, assim, dos seus pecados eu não me lembro mais. É assim. Nós não podemos perdoar agora e amanhã ter lá anotado no caderninho, essa aqui é a 45ª vez que você faz a mesma coisa. Essa aqui é a 36ª desse. Não, perdoou, tem que estar perdoado, porque assim, juntos nós vamos suportar as circunstâncias. Então a mulher tem que ser um reflexo do amor de Deus para ministrar cura dentro do lar também, integridade, sabedoria. Use palavras para edificar. Não use palavras para destruir. Provérbios 18:21 diz assim, olha que interessante, a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, use palavras para edificar, não para denegrir, para destruir, para menosprezar. Marido tem que ser alguém que ama e protege. As esposas, irmão, precisam ser amadas, tratadas. Esposas são sensíveis a motivos. Põe ela no bolso. Aí. As vitrines, não paga nada. Tem umas arruelinhas no bolso, a irmã Luciete gosta lá do lanche lá, come um lanche. Tá? Chega em casa e leva. Lembre do dia do aniversário, né? Dia de casamento.
camarada vai lá e fala assim: ah, minha esposa, presente pra ela. O que você deu? Comprei uma panela pressão croque. E converter. Comprei um fogão. Presente de grego é esse? Hoje é um feijão bom aí pra nós. Vai dar a panela de pressão clock pra Franciela que você vai ver. Dá o cartão pra ela e fala assim, lá no shopping lá, ó. Não é pra comprar um sapato, é pra comprar o sapato. É, gosta de sapato, né? Opa. Era sensível. Pode esquecer dessas coisas. Quem das irmãs que anda de salto alto? Levanta a mão aí. A maioria das mulheres anda de salto alto. Tem habilidade para andar de salto. Tem uma dinâmica que a gente faz nesse curso. Pega um casal, viu? Menos mesmo porte físico. Chega no final, a mulher vai com um saltão daqueles Luiz, como é que fala? Luiz o quê? 15? 15, que é desse tamanho. Aí chega no final e fala uma dinâmica assim, agora sim, vocês vão trocar de calçados. Mas o camarada monta naquele negócio ali. E até corre com aquilo lá. O quê? Habilidade. Pode. Né? Então, o marido tem que ser alguém que ama, protege. Mulher é sensível e emotiva. A esposa tem que ser alguém que ama e é companheira. Cântico dos Cânticos fala muito sobre seu primeiro ministério. Marido. Primeiro ministério, irmão. Sério. Casamento. Outra coisa. Mulher. Vive ouvindo. É. Mulher tem que. Vive. Cheirosa. Sábia. Cheira. As irmãs. Pula. Cabelo parece um. E o marido é a mesma coisa. Tem um camarada. Passou para. Número é 10 vezes maior. O cara. Zóio cheio de ramela. A mulher olha e fala assim. Ah. A esposa, irmãos, alguém que ama. Submeta-se aos seus desejos carnais e suas emoções, mas ao controle do Espírito. Tem uma aula que nós vamos falar sobre intimidade aqui. Não sei se a gente vai. YouTube.
submeta-se às vontades carnais, aos desejos carnais e às suas emoções, tudo no controle do Espírito Santo, mesmo no relacionamento íntimo do marido e esposa, está presente. Que as coisas não fujam das normalidades. Nossa, aí, o amigo tenta, né? Deus com sadomasoquismo, de coisa aí. Camarada que quer colocar essas coisas em prática dentro de casa. Cuidado, o Espírito Santo não está nesses negócios. Vigia. Vigia, porque o inimigo está pronto para dar rasteira. Tem rasteira que ele dá que a pessoa erguer. Aí vai ter um estudo aí que a gente vai falar isso aí. Então a mulher tem que honrar e respeitar, elogiar, promover, procurar satisfazer o homem com o seu amor físico, bem arrumado. Para lá, não é pecado. Marido tem que ser o exemplo. Exemplo da soberania de Deus. A mulher tem que ser um reflexo da criatividade de Deus. Não compare outras mulheres com você. Você é singular. Se Deus colocar na sua vida, Ele pode não colocar na outra. Colocar na vida da outra, Ele não pode colocar na sua. Então não fique se comparando. Eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual ciclano. Não, cada um tem o seu talento, as suas habilidades, o chamado de Deus para que Deus faça maravilhas. Seus dons e talentos devem completar os seus maridos e os dons deles devem completar os seus. Marido tem que ser intercessor, guerreiro de oração. Esposa, intercessora, além de ter um discernimento espiritual. E acaba que a mulher acaba buscando mais esses dons e acaba sendo uma mulher mais intercessora. Isso é bom para o relacionamento. Então, irmãos, nós temos que comparar nosso casamento com Jesus, noivo e a igreja. Marido, a igreja, a noiva. Isso. O que Jesus fez para a igreja, o que é? E a reciprocidade do tratamento tem que ser mútua. Tem que tratar os outros da mesma maneira que quero ser. Tem que começar a fazer isso dentro de casa. Amém, igreja?